da educação. Primeiramente, nós falaremos sobre o Renascimento. No final da Idade Média, há uma forte expansão comercial influenciada pela burguesia. Essa expansão irá mudar os rumos da ciência, da literatura e das artes. E aqui nós demos início à Renascença, que iniciou no século XV. Aqui nós temos uma nova fase na Constituição moderna da educação. Mas por que Renascença? Porque o Renascimento ele vem resgatar os valores greco-romanos da Idade Antiga, que durante a Idade Média foi valores que foram considerados como pecaminosos por conta de toda a valorização do corpo, da mente do ser humano. Então, na Idade Média, ele ficou, vamos dizer assim, de canto. E aqui, no Renascimento, vem resgatar todos esses valores. Mas o que é o Renascimento? De acordo com Luzuriaga, 2001, a Renascença é, antes de tudo, criação, geração de algo novo. A Renascença rompe com a visão ascética e triste da vida, característica da Idade Média, e dá lugar a uma nova concepção humana, risonha, prazerosa e prazenteira da existência. durante o Renascimento, prevaleceu uma tendência até exagerada de intitular a Idade Média como a Idade das Trevas ou a Grande Noite de 1000 anos, como se na Idade Média não tivesse tido nenhum conhecimento. Então, aqui no Renascimento, nós temos essa titulação para a Idade Média de Idade das Trevas e o olhar do homem, ele desvia-se do céu para a terra. Enquanto na Idade Média tínhamos o teocentrismo, que era a figura de Deus como centro do universo, agora no Renascimento nós temos o antropocentrismo, que é o homem como centro do universo. Nicolau Copérnico ele descobre a teoria heliocêntrica, contrapondo assim a visão teocêntrica da Idade Média. Assim, uma nova imagem de mundo é construída, e a Itália ela se acentua como centro irradiador do novo ideário. E aqui nós temos um novo ideário que é a individualidade, baseada na razão de cada pessoa para estabelecer seus próprios caminhos. E o Renascimento ele está ligado a alguns fatores. As grandes navegações do século XIV, que deram origem ao capitalismo comercial, a invenção da imprensa, realizada por Gutenberg, difundindo o saber e a revolta, a invenção da bússola, que propiciou as grandes navegações e as descobertas de novos territórios, e, por fim, a Revolução Comercial, que foi fundamental para a ascensão da burguesia, dos estados nacionais se consolidam e as monarquias absolutistas se fortalecem. E a religião ela também passou por grandes consequências com este espírito inovador que o Renascimento trouxe, a partir da Reforma Protestante, iniciada por Martinho Lutero. Reforma esta que tinha como críticas as práticas da Igreja Católica, como as indulgências e a simonia. Mas quem foi este reformador? Pois bem, Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 e faleceu em 1546. Ele foi o grande idealizador da Reforma Protestante contra as práticas de simonia e a venda de indulgências praticadas pela Igreja Católica na época. Lutero foi um jovem alemão e resolveu entrar para a vida religiosa após um milagre que salvou sua vida durante uma violenta tempestade. Porém, a Igreja Católica ela não ficou sem reação. A partir da Reforma Protestante, ela reagiu prontamente com o Concílio de Trento. E a partir daí se iniciou a Contra-Reforma. E o Concílio de Trento, o que foi? O Concílio de Trento foi uma reunião do clero católico que aconteceu entre o ano de 1545 e 1563. Foi um concílio que reafirmou os dogmas da Igreja questionados pela Reforma Protestante, bem como estabeleceu as ações para conter este avanço do protestantismo e possibilitar, assim, a expansão da fé católica pelo mundo. Como, princip... Pelo mundo.
Como principal consequência da reforma protestante, nós temos a transferência da escola para o Estado, ou seja, a escola ela não estaria mais sendo totalmente da religião. Claro que essa transferência ocorreu nos países protestantes, sendo uma educação pública, mas aqui nós temos uma diferença. Em primeiro lugar, as classes superiores burguesas tinham uma educação superior. Já as classes populares era ensinada ali somente a doutrina cristã reformada. Então aqui nós temos um abismo entre as classes. A classe superior tinha uma educação já especial, já as classes populares era uma educação voltada para se aprender os dogmas da reforma protestante. Em relação à educação proposta pelos jesuítas, foi publicado o Ratio Studium Studiorum, em 1599, pelo padre Arpavivo, que continha os planos e métodos da educação católica. Aqui nós temos uma diferença. A formação dos burgueses era uma formação encaminhada. Já das classes populares era uma educação descuidada. Aqui nós temos a diferença de classes. E este método, proposto no Ratio, ele predominava o verbalismo e compreendia as 5 momentos, sendo ele: O primeiro momento era a preleção, passando para a contenda ou emulação, e logo mais o método de memorização, depois expressão e, por fim, a imitação. Inácio de Loyola foi o fundador da educação jesuítica, educação essa que atuava em 2 lados, a educação burguesa e a educação catequética. A educação burguesa foi uma educação específica para a elite, já a educação catequética foi uma educação que foi definida por quê? Porque os católicos estavam perdendo fiéis na Europa. Logo, a Igreja, a partir do Concílio de Trento, decidiu que os jesuítas viriam para o Brasil para poder catequizar os índios e assim trazer novos fiéis para a Igreja Católica. E agora, sobre alguns estudiosos renascentistas, nós temos alguns que iremos listar. Vitorino da Feltre, na obra Casa de Gioconda, propôs uma educação individualizada, o autogoverno dos alunos. Assim, já teremos a primeira escola nova a se desenvolver no século XIX. Erasmo Desidério, na obra Elogio da Loucura, de fundo satírico, investiu sobre um obscurantismo conservador da pseudo-religião e da cultura medieval. Já Juan Luís Valles realizou sistemáticos estudos sobre educação, cujo principal trabalho é o Tratado de Ensino. Chamou a atenção dos cientistas para uma responsabilidade social da ciência, o reconhecimento infantil e os aspectos psicológicos do ensino. Já François Rabelais representa a corrente enciclopédica da Renascença em sua obra Gargantua e Pantagruel. Transparecem suas ideias a respeito da educação. Por último, Michael Montaigne critica o ensino livresco e o pedantismo dos falsos sábios. Valoriza uma educação integral do homem e, assim, enfatiza que a finalidade da educação é formar o gentil homem, culto e polido. Na Renascença, há um grande interesse pela educação, visto que não era algo que tinha interesse na Idade Média. Com o aparecimento dos colégios, surge aqui uma nova preocupação de infância e família, e uma preocupação em separar as turmas por idades, pois antes, crianças e adolescentes ficavam na mesma turma. Aqui já não. Agora, a partir do renascimento científico, que data do século XVII, se tem já essa preocupação em separar as turmas por idade. O período da Renascença é marcado por conflitos, turbulência, porque é um período de transição, né? Nós temos agora um período que é marcado pela conhecimentos, antes não tinham, então tem essa transição, esse conflito de épocas. Porém, apesar de ser uma época que foi marcada por grandes avanços do conhecimento, nós ainda temos uma sociedade hierarquizada, onde a burguesia ela quer um conhecimento, ela vai atrás,
ela tem meios para este conhecimento. Já a classe popular não, é a classe que fica marcado por falta de conhecimento, falta de educação. Não se tem educação para as classes populares como se tem para a classe burguesa. Então, há ainda essa exclusão da grande massa popular no Renascimento. E o Renascimento ele vai continuar nessa perspectiva essencialista, que só mudará com Rousseau no século XVIII. Olá, me chamo Linda Sara Bandeira Medeiros e neste tópico, nesta etapa crucial do nosso estudo, irei falar sobre o ideal liberal de educação. Aqui eu irei trazer referências como Aranha, Gadotti, Luz Uriaga. Vou estar trazendo para vocês muito sobre a Idade Moderna, regime absolutista, iluminismo, para a gente entender o que é esse ideal liberal de educação. Então, já que eu comecei a falar sobre Idade Moderna, eu gostaria de dizer para vocês que ela vai compreender ali pelo meados de 1453 a 1789. E esse período se predominou o regime absolutista. O regime absolutista nada mais é do que a concentração de poder entre o clero e a nobreza. Esse regime se encerrou a partir da Revolução Francesa, mas para a Revolução Francesa acontecer, houve outras revoluções anteriores à Revolução Francesa que são importantes eu citar aqui, que é a Revolução Gloriosa, Revolução Industrial e a Revolução Burguesa. Foram as 3 revoluções principais antes da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela defendia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade contra os privilégios que eram hereditários da nobreza, visando a ascensão dos burgueses, ouvindo a população na sua maioria, né? Ouvindo, tentando solucionar as exigências da população daquela época, do século XVIII. Então, tudo isso colaborou para a queda do absolutismo. Quando a gente vai falar de Revolução Francesa, a gente tem que entender sobre um teminha muito importante que é o Iluminismo. O Iluminismo foi muito importante aqui nesta etapa da Revolução Francesa. O Iluminismo, as ideias do Iluminismo foram muito importantes, porque o Iluminismo é a ilustração pelo apego à racionalidade, a luta a favor das liberdades individuais, aqui é a luz, o século das luzes, né? Graças ao Iluminismo. Então, esse período cheio de reflexões pedagógicas e um dos seus aspectos marcantes está na pedagogia política centrada no esforço para tornar a escola laica em função do Estado. É pela primeira vez aqui a gente vai ver um Estado que instituiu a obrigatoriedade escolar, né? Nunca se tinha discutido tanto sobre a formação do cidadão através das escolas no período da Revolução Francesa. Então aqui a gente já começa a ver os primeiros resquícios, né, dessa revolução e dentro da educação, como ela foi importante. Então, a gente precisa entender que a escola pública ela é filha da Revolução Burguesa, onde eles estavam realmente preocupados e interessados na formação do cidadão. Então, as escolas, elas foram muito importantes, né, na Revolução Francesa, né? Com esse acentuado movimento pela liberdade individual, que acreditavam e acredita-se até hoje que através dos estudos, procurou-se libertar o pensamento da repressão exercida pelo sobrenatural, pelo absolutismo religioso. Nascem então as correntes de pensamento que fundamentam a pedagogia da ilustração, os enciclopedistas, o naturalismo e a pedagogia idealista. Olha onde a gente já está chegando, a gente já está chegando na pedagogia idealista. Apresentamos então aqui de forma sucinta cada corrente de pensamento e seus respectivos representantes, né?
E nesta primeira fase predominam ideais intelectuais e sensacionalistas, representada pelos enciclopedistas como Condillac, Voltaire, Diderot. Então a gente vai ter todos esses pensadores que eles eram enciclopedistas, no caso, né? E apesar das divergências, acreditavam na capacidade de perdão. Também Rousseau acreditava nessa capacidade de bem usar a razão como atributo de uma elite intelectual. A burguesia temia que a educação das massas provocasse um desequilíbrio na ordem. Olha só para vocês verem. Então, como eu estava falando, esse século da razão foi muito importante para dissipar a grande sombra que a terra estava coberta. O homem agora queria conhecer e dominar a natureza. Então, o iluminismo trouxe esses ideais. Pela primeira vez estava sendo discutida a escola pública. A escola pública estava sendo pensada, onde o indivíduo ele precisava se dissipar desses pensamentos, né? Um período agora de reflexões pedagógicas, era um período onde não existia pensamentos tão religiosos. O indivíduo ele já conseguia ser mais cético, né? Sobre algumas questões, principalmente questões naturalistas, da natureza, científica. Aqui já se era discutido muitas outras temáticas que se desmificavam um pouco das crenças religiosas e todos os seus dogmas. Então, foi muito importante esse pensamento da pedagogia política, centrada no esforço para tomar a escola, né, laica, como a gente bem falou. Então, esse movimento está muito acentuado na liberdade individual, procurou justamente libertar o pensamento da repressão, exercida justamente pelo sobrenatural, pelo absolutismo religioso, né? Então, vai nascer as correntes do pensamento que fundamentam a pedagogia da ilustração, que são os enciclopedistas, são o naturalismo e a pedagogia idealista. Olha onde a gente está chegando. A gente está chegando na nossa pedagogia idealista, que é o que a gente pretende discutir aqui. Então, para isso, a gente precisa começar a falar da primeira fase, que foi os enciclopedistas, que por mais que, por exemplo, Rousseau pensasse diferente de Condillac, Voltaire, Diderot, a gente pode dizer que chegava um ponto em comum, que eles tinham um viés aristocrático. Eles acreditavam na capacidade de bem-estar, a razão do atributo de uma elite intelectual, mas a burguesia temia que a educação das massas provocasse o desequilíbrio na ordem, então que se estabelecia naquela época. Diderot, como havia citado, foi muito importante para organizar ativamente a obra que a gente chama a enciclopédia. É um dos que defende a educação democrática, aconselhando a universalização da instituição, da instrução, já que para ele é mais difícil explorar um camponês que se sabe ler do que um analfabeto. Na segunda fase que eu vou citar agora, a gente vai falar sobre os ideais naturalistas. Aí aqui a gente vai falar do Rousseau, que apesar de conviver com os enciclopedistas, né, como o Diderot, como a gente havia falado, torna-se muito amigo de Diderot, porém divergente dos outros pontos. Dentre suas obras destacam-se como, por exemplo, Discurso sobre a origem das desigualdades entre os homens. Do contrato social, o Emílio, ou da educação. Costuma-se dizer que Rousseau provocou uma revolução copernicana na pedagogia. Rousseau centraliza os interesses pedagógicos no aluno, não mais no professor. Não se deve aqui se encarar como um adulto em miniatura, e aqui a gente pode lembrar muito dos conceitos do Arries, intelectual,
intelectualista, formal, livresca e valoriza a experiência, a educação ativa, voltada para a vida, para a ação. Esse é o sentido para que ele dá a educação natural. Olha só, que a gente está começando a ter os primeiros indícios da nossa discussão para a nossa terceira etapa. Aqui é um ponto muito interessante. Quando se fala início da Revolução Copernicana, é o nome que se dá à profunda transformação na concepção do universo, ocorrida no início da metade da Idade Moderna, com a proposição de um sistema planetário, não tem aquele sistema planetário que a gente estuda? Heliocêntrico, centrado no Sol, a palavra grega para o Sol, hélios, né? Em lugar do modelo geocêntrico que a gente tinha. Então, pela primeira vez agora a gente pode aqui retomar, então, a uma pedagogia da Revolução Copernicana. Então, foi aqui que provocou, neste momento onde eu estou citando, nessa segunda fase, a Revolução Copernicana na pedagogia. Então, vamos lá. Para Rousseau, o importante é levar a criança a pensar, não como um processo que vem de fora para dentro, mas como um processo de desenvolvimento interno e natural. Para ele, o homem em estado de natureza é bom, mas se corrompe na sociedade, né? A gente já ouviu muito isso, né? Então, o seu pensamento pedagógico não se separa da sua concepção política, claro. Apesar de ser criticado por defender, por Rousseau, né, no caso, por defender uma educação elitista e individualista, já que Emílio é acompanhado por um preceptor, procedimento próprio dos ricos, não podemos esquecer que Rousseau se opõe à educação de seu tempo. Ele é um grande visionário, né? Extremamente autoritária e inaugura uma nova era na história, que era na área da educação. Ele constituiu o marco que divide a velha e a nova escola, sendo o precursor da escola nova, que inicia no século XIX. Então, a pedagogia de Rousseau foi a primeira tentativa radical de oposição fundamental à pedagogia da essência e da criação de perspectivas para a pedagogia de existência. Na terceira fase, a gente vai ter predomina aí o idealismo de Kant, influenciado por Rousseau, claro. Acreditava que o homem é que a educação faz dele, destacando os aspectos morais sobre os intelectuais na formação dos jovens. Nessa influência, defendia o princípio da atividade na educação. Kant escreveu obras como Sobre a Pedagogia, Resultados de Anotações de Aulas Ministradas, Crítica da Razão Pura, na qual ele desenvolve a crítica do conhecimento, a crítica da razão prática, que faz análise de moralidade. Assim, retomou o debate entre os racionalistas, como Descartes, e os empiristas, como Francis Bacon e Locke. E, ao examinar a insuficiência das posições, ela elabora uma teoria que investiga o valor dos nossos conhecimentos a partir da crítica das possibilidades e limites da razão. Para Kant, o conhecimento humano é a síntese dos conteúdos dados pela experiência e da estrutura universal da razão. Assim, Kant afirma que o fim da educação é desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição que ele seja capaz. Por perfeição, entende-se muitas vezes um desenvolvimento harmônico de todas as faculdades humanas, né? Assim, a educação teria por objeto fazer o indivíduo um instrumento de felicidade para si mesmo. Tal definição sobre a educação parte da ideia de que há uma educação ideal, perfeita, apropriada a todos os homens indistintamente. Kant exercerá aqui grande influência no século XX. E os seus princípios serão reexaminados por autores como Piaget, Habermas, né?
Então, no século XVIII, ele realiza a transição do controle da educação da igreja para o Estado. Olha só, então, o controle antes a gente tinha dentro da igreja se passava a ser para o Estado. Então, aqui havia muitas críticas acerca dessa educação dogmática através dos jesuítas, dos colégios internos e todo o seu regimento, né? Com esse acontecimento, há uma descentralização no sistema escolar. No contexto iluminista, não se fazia sentido atrelar a educação à religião. A escola deveria ser laica, não religiosa e livre, independente de privilégios de classe, como ocorria na aristocracia. Nesse aspecto, a burguesia não media esforço para estabelecer o controle da educação através das instituições de ensino público nacional. E essa realidade se torna um pouco diferente nos estados da Alemanha, onde o governo reconhece a necessidade de investimentos em educação. Ainda na Alemanha, um grande admirador do Rousseau, o Basedel, põe em prática suas ideias e começa um importante movimento conhecido como filantropismo, né? Em Dessau, funda sua escola, Pilatrium, na qual muitas ideias iluministas são postas em prática. Filantropismo, aqui a gente tem que entender sobre o que é filantropia, então. Filantropia, quando se vai falar aqui, são atividades filantrópicas, onde se há um profundo amor à humanidade, desprendimento e generosidade para o outro, né? Caridade. A escola Filantropion, na qual muitas ideias iluministas são postas em práticas, nela se educavam os meninos de famílias abastadas e famílias humildes, numa espécie de escola unificada. A nova classe mostrou, contudo, muito cedo ao apagar das luzes da Revolução de 1789 e não estava de todo o seu projeto a igualdade dos homens na sociedade e na educação. Uns acabaram recebendo mais educação que os outros. Os ideais de educação universal reaparecerão com mais força no século XIX. Então, quando a gente pensa em educação liberal, ela vai consistir em estudar com o devido cuidado as grandes obras deixadas pelas maiores mentes. Um estudo no qual os alunos mais experientes ajudam os alunos menos experientes, incluindo os iniciantes. Então, essa pedagogia liberal acredita que a escola tem função de preparar indivíduos para desempenhar papéis sociais baseados nas aptidões individuais do aluno. Dessa forma, o indivíduo deve adaptar-se aos valores e normas da sociedade de classe, desenvolvendo sua cultura individual. Eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem estar entrando em contato comigo pelo meu Gmail, lindasarabandeira@gmail.com, e eu peço encarecidamente que vocês concluam a nossa atividade da semana passada, para que assim eu possa analisar se vocês estão com alguma dificuldade de compreensão. É uma análise muito densa, né, quando a gente vai fazer desse período, dessa época, muitos acontecimentos. A Revolução Francesa é muito complexa, cheia de acontecimentos, muito intensa. O iluminismo é outra questão a ser estudada de forma muito intensa. Todo o regime que a gente teve, absolutista também, todos os pensadores da época, ainda mais se a gente for reduzir todos esses estudos dentro do aspecto da educação, como a educação vai se fomentar através de todo esse aspecto histórico que estava acontecendo nessa época. Então, a educação, a escola em si, ela vai sofrer influência do que estava acontecendo na época. Todos os pensamentos, todos os pensadores da época vão ser influenciados muito por esse contexto. Então, é muito importante a gente estar tendo um diálogo. Qualquer dúvida que vocês podem estar tirando, eu tenho excelentes indicações, obras excelentes que a gente pode estar buscando para
procurar compreender mais sobre a história para entendermos os processos que a educação teve, os rumos que a educação teve. Muito obrigada a todos. Qualquer dúvida, estaremos aqui disponível, tá? Oi, oi, turma, tudo bem? Espero que sim, espero que vocês estejam bem. Essa semana, né, por motivos de força maior, não pude estar com vocês, mas já adianto que na próxima aula a gente vai tratar sobre um assunto que eu particularmente gosto muito, espero que vocês também possam interagir com esse assunto, que é sobre a pedagogia moderna e a pedagogia realista, né? E aí, gente, é um assunto muito bom que vai datar lá por volta do século XVII, e ele vai trazer esses temas aí que as meninas já falaram sobre o humanismo, e eu vou falar também sobre o capitalismo, o surgimento do capitalismo que se consolida com o mercantilismo. E aí eu tenho certeza que vocês já ouviram esses termos, a gente vai estar dando uma relembrada e um estudo mais a fundo. Turma, também vamos falar sobre o século absolutista e o que se contrapõe a ele, que é o liberalismo, né? Eu também imagino que vocês já saibam desses termos e a gente vai falar sobre no contexto da pedagogia, tá? Também vamos tratar do renascimento científico. Muitas coisas aconteceram. E é isso, turma. Agora vamos para a atividade da semana.
Ok, agora a gente vai para a atividade. Vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Vocês vão fazer um texto dissertativo com a temática. Se você pudesse escolher uma fase da história da educação, essas fases que as minhas colegas falaram com vocês, que foi da aula de hoje, muita coisa, né? Vocês vão usar como referência na atuação, o que vocês usariam como referência na atuação de vocês? Qual período? Qual fase vocês acharam interessante? E aí vocês vão dizer qual dessas fases vocês poderiam usar como referência na sua atuação como professor, professora, enfim, como educador. E aí vocês vão dizer, né, por qual motivo vocês escolheram e como usaria na sua atuação. Não precisa ser muitas laudas, também não precisa ser pouco. Vai ser, no mínimo, 2 laudas, no máximo 4. E essa atividade, ela vai computar 4 pontos. Será entregue, vocês vão ter um prazo razoavelmente bom, né? Será entregue dia 1º de fevereiro. E aí eu já peço que vocês se atentem aos prazos, porque mesmo que você entregue depois, já não vai valer os 4 pontos, porque essa atividade ela vai valer 4 pontos já da sua nota, certo? Os critérios de avaliação aqui são bem simples, se você demonstrou habilidades e compreensão do conteúdo estudado, e também, né, como sempre, se você se atentou à escrita acadêmica, que é sempre aquela de língua portuguesa correta, em concordância, as normas da ABNT, as benditas normas da ABNT, né, mas que é necessário. E só mais, acho que eu já falei, mas é bom reforçar, que eu vou abrir lá no Classroom para vocês estarem postando a atividade de vocês, ok? No mais, vocês já sabem, qualquer dúvida, podem perguntar para mim no meu contato. Não garanto responder de imediato, porque, como vocês sabem, também é corrido a vida de professor, e eu não respondo depois do meu horário comercial, tá, gente? Só vou responder no outro dia, então não respondo à noite. Enfim, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou com as minhas colegas de trabalho, certo? E não percam os prazos, pessoal, porque isso é muito importante. Tanto por questão de vocês já irem treinando, né? Porque na faculdade tudo digamos que é possível os erros, que é o momento de vocês errarem, mas lá fora não. Vocês estão sendo preparados, capacitados para serem profissionais. E aí é bom se atentar aos prazos. Beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Isso é tudo bem, pessoal.